trazê-los na paz de Cristo. E também eu quero orar pela nossa irmã Tatiana, pela nossa irmã Ângela e também pelo nosso irmão Nivarde, que estão precisando muito das nossas orações. Vamos orar por essas pessoas. Talvez alguém que esteja do seu lado esteja precisando de uma súplica sua nesta noite. Eu queria que você chegasse e perguntasse à pessoa: eu posso fazer uma oração por você nessa noite? Eu posso orar por você? Está começando o ano, eu posso orar, interceder por você? Você deixa eu interceder por você? A Bíblia diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Então eu queria que você falasse com essa pessoa, não tivesse vergonha não, disse: olha, Deus me impulsiona a orar por você nesse momento, eu quero orar por você, eu quero orar, não quero só que o pastor ore, mas também eu quero orar por você. Eu queria que você visse alguém que está do seu lado, talvez se aproxime de alguém que esteja um pouco, até de uma cadeira um pouco além. Então se aproxima dessa pessoa, não fique sozinho não, interceda por alguém. Este ano é o ano da parceria. Eu queria que você tivesse e conhecesse um parceiro de oração, alguém que queira orar juntamente com você durante todo esse ano, esses 12 meses aí, alguém que vai interceder por você, chorar por você, com você, sorrir com você, pedir a Deus e buscar de Deus a direção para a sua vida, as bênçãos celestiais de Deus para a sua vida. Esse ano é o ano da oportunidade, meus irmãos, é o ano da oportunidade. Veja alguém talvez esteja até atrás, né? Veja aí, de repente, diga assim: olha, eu quero orar por você, eu quero orar por você, eu quero orar com você, eu quero suplicar a Deus por sua vida nesse momento, acreditando que o Deus da glória, Ele não só ouvirá a nossa prece, mas também nos responderá. Curve a sua fronte e feche os seus olhos, e interceda por essa pessoa no nome do Senhor Jesus Cristo. Confie que Deus ouve a sua prece nesse momento, que Deus ouvirá o clamor do seu coração. Então começa bem, começa intercedendo esse ano por alguém, que 2012 seja um ano que você aproveite essas oportunidades de interceder por alguém, ver alguém ser abençoado pela sua petição. Deus pode fazer muitas coisas quando nós oramos, quando nós suplicamos. Pai eterno, queremos te agradecer porque tem nos dado a oportunidade de vivermos mais um tempo, e é um privilégio grandioso estarmos hoje vivos aqui. Te louvo, Senhor Deus, pela existência dos teus servos. Suplico, Senhor Deus, por aqueles que pediram as nossas petições, as nossas orações. Esteja recuperando a saúde da tua serva, irmã Ângela, também do teu servo, irmão Nivarde, da tua serva Tatiana. Atinge, Senhor Deus, essas pessoas com a graça e com o favor que eles tanto precisam. Pedimos, Senhor Deus, por aqueles que estarão viajando de férias, aproveitando esse período de janeiro. Leva-os na tua paz e traga-os também, Senhor Deus, na tua paz. Pedimos por aqueles que estão retornando, que o teu Santo Espírito esteja guiando-os constantemente.
Fortaleça, Senhor Deus, a vida de todos nesta noite. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Alguém que está do seu lado, com todo carinho, diga a essa pessoa, com muito carinho: olha, este é o ano de oportunidades para você. Este é um ano de muitas oportunidades para a sua vida. Este é um ano de muitas oportunidades. Este é um ano de oportunidade para você, muitas oportunidades. E eu queria muito que você pudesse aproveitar esse ano. Esse é um ano de grandes oportunidades na vida de todos vocês. Todos vocês. E nós vamos começar a primeira mensagem desta noite falando sobre oportunidades. Deus colocou no meu coração falar sobre este assunto. E eu queria usar um texto para referendar aquilo que Deus colocou no meu coração, que está no Evangelho de Marcos. Eu já preguei sobre muitas vezes sobre esse texto, mas eu queria que nós pudéssemos ter uma outra visão à luz desse texto. E eu creio que nós podemos aprimorar e ver um pouco sobre as oportunidades da vida, as oportunidades que Deus aqui nos dá e as oportunidades que as pessoas que se aproximaram de Jesus Cristo tiveram e como elas foram de uma forma ou de outra realmente envolvidos e aproveitaram bem a oportunidade. Então, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que está conosco, você que nos ouve, você que está aí na galeria, não perca as oportunidades da vida neste ano, não perca. Alguém chegou para mim e disse: pastor, dizem que o ano 2012 é o final dos tempos, é o ano do fim dos tempos. Aí eu cheguei e disse: então aproveita as oportunidades, se o mundo vai se acabar, aproveita a oportunidade. Que Deus realmente faça presente na vida de vocês e vocês aproveitem bem a oportunidade. Marcos capítulo 2, versículo de 1 a 2, de 1 a 12, versos de 1 a 12. Esse é o texto que nós iremos usar como base, porque durante a nossa vida surgem muitas oportunidades, inúmeras oportunidades, durante toda a nossa vida. São N oportunidades. E nem sempre nós sabemos aproveitá-las bem, não é verdade? Nem sempre nós sabemos aproveitá-las. E às vezes nós perdemos boas chances da vida, coisas boas. Nós às vezes perdemos a oportunidade de crescermos financeiramente. Às vezes nós perdemos a oportunidade de crescermos na relação com outras pessoas, no relacionamento mais profundo. Às vezes nós perdemos a oportunidade de crescermos espiritualmente. E eu queria que nós pudéssemos pelo menos aproveitar esse início de ano, refletirmos um pouco sobre as oportunidades que Deus nos dá diante de algumas situações. E eu acredito que isso realmente nós temos que levar em consideração, porque quando nós às vezes não sabemos tomar as decisões corretas, nós não buscamos de Deus a orientação correta para as oportunidades que nos chegam, às vezes nós, quando menos espera, parece que alguma coisa ficou faltando, parece que nós fomos decepcionados ou envolvidos com frustrações. E eu quero acreditar que Deus, Ele escolheu esse tempo, escolheu este ano, para que nós possamos nos lembrar que este é o ano da oportunidade. Talvez você possa lembrar disso durante todos os dias da sua vida. Esse ano é bissexto, né? Não é isso? Alguém chegou e disse: pastor, nós vamos ter 366 dias, um dia a mais. Então aproveita a oportunidade, um dia a mais para você faz muita diferença, pode fazer muita diferença. O texto do livro de Marcos, do Evangelho de Marcos, a partir do verso 1, ele começa a falar-nos da seguinte forma: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico,
carregado por 4 deles, não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão, a não ser o próprio Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. E lhe disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua cama e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Deus eterno, que nesta noite, no início deste novo ano, eu seja tomado pelo Teu Santo Espírito de uma forma profunda, contundente, seja um porta-voz, um vaso escolhido e ungido por Ti para poder trazer a Tua palavra. Abençoa todos em Cristo Jesus. Amém. Queridos, o texto não é complexo, já que Jesus estava em Cafarnaum, ele estava ali pregando, dá para perceber a palavra, porque foi para isso que ele veio, pregar e anunciar a palavra. E vocês notem que anteriormente ele já fazia isso costumeiramente, dentro de várias coisas. Já ali na Galileia ele também falava e pregava, anunciava a mensagem, o início do reino. E é isso que ele está fazendo novamente ali em Cafarnaum. Ele está pregando a palavra, anunciando a palavra. E aqui o povo se reúne e ouve de Cristo a mensagem. Eu sei que se nós tivéssemos o privilégio de estarmos lá, seria maravilhoso. Quem é que queria estar lá ouvindo um sermão do Senhor Jesus Cristo? Eu queria. Só tenho medo de que talvez alguns de nós tenhamos dificuldade de compreender aquilo que Jesus Cristo falava e não tivesse crido. Então quero eu acreditar que hoje nós estamos aqui e a oportunidade é singular e o Espírito Santo também nos envolve dentro dessas questões para falar aos nossos corações, porque assim a palavra de Deus nos traz grandes ensinamentos. Dentro desse momento ali, aquele ambiente cheio, né, apinhado de gente, a casa cheia de gente, muita gente de um lado, do outro, como o pessoal dizendo, né, saindo as pessoas assim, né, pela janela. Então, de repente, o Senhor Jesus Cristo, ele se depara com uma situação, e quando ele vê aquele episódio, ali acontece algumas coisas que eu queria que nós pudéssemos tentar enxergar esse episódio, não com a ótica do evangelista Marcos, mas dentro da ótica do próprio Cristo. Eu não sei se vocês já pensaram ou tentaram ver a Bíblia e buscando sempre a ótica do Cristo a respeito das situações e dos textos que foram discorridos. Então eu quero acreditar que nós podemos aproveitar essa oportunidade e, quem sabe, aprendendo algumas dessas questões que Cristo pode nos ensinar através da própria visão dele. Então, qual foi a visão que Cristo teve desse episódio? Não quero eu fechar um leque, não, longe de mim,
não tenho tal capacidade, mas gostaria de que talvez nessas singelas palavras nós pudéssemos aprender algumas coisas e quem sabe conduzir a nossa vida dentro de um processo de aprendizado contínuo. E eu queria que nós lembrássemos que Deus sempre está querendo nos trazer e nos ensinar como aproveitarmos as oportunidades. A primeira questão, eu queria que você pudesse lembrar nessa noite, é que quando Jesus olha, Ele olha para cima. Observe, Jesus ali na casa, de repente Ele olha para cima e vê 4 homens ali em cima, mexeu no telhado, abriu uma determinada clareira ali, tiraram talvez aquelas coisas que impediam, e descia naquele momento um homem. Ele vinha e percebia que um homem estava descendo ali. E eu queria que nós pudéssemos ver como Jesus enxergou primeiramente isso daí. E eu queria que nós pensássemos um pouco que a primeira coisa que Jesus enxergou foi o esforço que aqueles homens tiveram para trazer um paralítico até a presença dele. Não é fácil. Não sei se vocês já pararam para observar como realmente as coisas acontecem, mas Jesus Cristo, Ele enxergou 4 homens se esforçando para trazer alguém que tinha uma deficiência, uma necessidade perante a sua presença. As oportunidades, elas são únicas. Provavelmente as pessoas disseram, esse Jesus Cristo, Ele está passando por aqui, e nós não podemos de forma nenhuma perder essa oportunidade. E Jesus Cristo olha e vê 4 homens ali envolvidos para fazer descer até aquele lugar alguém que precisava de que Cristo fizesse algo por ele. Então, guardem algumas coisas no seu coração, que eu creio que quem sabe Jesus Cristo tenha visto nesses 4 homens, para que você possa aproveitar as oportunidades desse novo ano. Primeiro, aqueles homens tinham iniciativa. Aqueles homens, eles tinham o desejo maior de ajudar aquele que estava precisando se aproximar de Jesus Cristo. E eles não tiveram dificuldade em empreender esforços e carregar aquele homem até o telhado para que ele pudesse se aproximar do Senhor Jesus Cristo. As oportunidades esse ano, elas chegarão até a sua porta. Agora, por favor, tenha iniciativa. Tenha iniciativa, para que Deus possa contemplar você. Não pense que as coisas elas irão acontecer esse ano simplesmente dentro de um ato, tá certo? Transcendente, mas muitas vezes Deus está esperando primeiro, antes do transcendente, a nossa iniciativa dentro daquilo que nós queremos realizar. Aquilo, eu creio que Jesus Cristo viu ali naqueles homens, um sentimento envolvendo eles de iniciativa. Aqueles homens, eles carregaram aquele paralítico na mente, no coração, na alma e também nos braços. Vocês já pararam para pensar nisso? Porque aquele paralítico, ele não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo. Mas aqueles 4 homens, eles foram envolvidos com um sentimento grande de iniciativa, e eles, na sua mente, eles não pensaram em outra coisa, nós temos que ajudá-lo, nós temos que ajudá-lo. E não só na mente, mas no seu coração, eles sentiram algo que ninguém poderia sentir por aquele que estava precisando da ajuda do Senhor Jesus Cristo. E na alma, eu acho que o maior desejo era que ele pudesse ver aquele homem também andando como eles andavam, vivendo bem. E para isso eles tiveram que ser envolvidos de uma forma tão grande, e a iniciativa deles foi tamanha, que se eles necessário fosse fazer, eles carregariam alguém no braço para se aproximar do Senhor Jesus Cristo. Você já parou para observar que nós temos dificuldade de ter iniciativa? Nós somos muito bons às vezes com algumas coisas da vida. Algumas pessoas às vezes têm um carro como se tivesse só um motor,
de arranque, sem aquela área do câmbio para passar a marcha. E quando não passa a primeira, o carro não sai do lugar. Tem gente que mantém o carro em ponto morto e aperta o acelerador, faz um barulho tremendo, mas por incrível que pareça, o carro não sai do lugar. Então você precisa ter iniciativa para que a sua vida possa ser agraciada por Deus através das oportunidades. Porque Deus, Ele está esperando que nós tenhamos garra, paixão naquilo que realmente nós queremos fazer, nós queremos realmente realizar. Eu creio que Jesus Cristo viu isso, a iniciativa daqueles homens. Mas também Ele não só viu a iniciativa, Ele viu também a união daqueles homens. Porque diz o texto que foram 4 homens que se envolveram dentro de um mesmo sentimento. O sentimento era que eles unidos, guardem isso aí no seu coração, sozinho e isolado, muitas vezes você vai entrar em grandes frustrações. Às vezes nós achamos que podemos resolver tudo, fazer tudo sozinho, para que depois alguém olhe para a gente e veja que nós fizemos alguma coisa. Nós estamos com muitos problemas no nosso ego. E a Bíblia nos orienta que nós precisamos uns dos outros, necessitamos uns dos outros, e aqueles homens, eles se uniram e ajudaram na direção certa. Tem um ditado popular que diz que a união faz a força. Você sozinho e isolado, você não é tão capaz. Eu creio que você deveria levar em consideração esse ensinamento. A união faz a força. Se você quer ser abençoado e você aproveitar as oportunidades, lembre que quem sabe Deus ou quer que você se aproxime de alguém ou deixe alguém se aproximar de você para te ajudar, porque sozinho talvez você não tenha como aproveitar a oportunidade como um todo. Mas se nós percebermos esse texto, nós vamos enxergar que provavelmente Jesus Cristo viu naqueles homens perseverança, porque ao relatar o texto, logo no início, diz que a casa estava cheia, e as pessoas não conseguiam nem chegar à porta, eles se mantinham distante, a multidão estava ali blindando, todos queriam ver Jesus, todos queriam ouvir Jesus, mas aquele homem paralítico, ele não tinha como chegar até a presença de Jesus. Então Jesus Cristo, quando viu aqueles 4 homens envolvidos, unidos, ali com aquela iniciativa de subir até aquela casa e abrir aquele telhado, de repente ele também pode nos ensinar que aqueles homens, eles eram perseverantes. Queridos, para com essa questão, como alguns às vezes colocam dentro de uma visão simplória, muito simples, e diz bem assim: se a porta estiver fechada, não é a vontade de Deus. Isso, irmãos, às vezes é para justificar, às vezes, a nossa timidez, aquilo que às vezes nós não queremos fazer esforço, nós não queremos nos envolver em alguma coisa, e Deus às vezes está dizendo: tudo bem, a porta está fechada, mas você não vai fazer nada, querido. Você não vai pensar em nada, você não sabe como chegar à minha presença, você não tem como envolver a sua mente dentro de processos construtivos e também relevantes, de tal forma que você possa agora se aproximar de mim. Por incrível que pareça, irmãos, às vezes nós somos pessoas não perseverantes. A multidão, ela às vezes não abre espaço para a gente. Às vezes ela não abre espaço para a gente. Não pense que vai abrir o espaço. O escudo humano, às vezes, fecha com que a oportunidade de alguns se aproximarem de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ou, quem sabe, até algumas vezes nós somos amedrontados por essa multidão. Já pensou se aqueles 4 homens, eles ficassem amedrontados diante daquela situação e dissessem: opa, vamos meia volta, pegue aqui ele, hoje não dá não, viu? Hoje não tem expediente, Jesus Cristo hoje não vai ter tempo de atendê-lo. Então, de repente, meu irmão, às vezes nós damos meia volta e esquecemos de perseverar, esquecemos de buscar, de bater, de insistir para que a porta se abra, porque essa é uma orientação do próprio Cristo para nós.
Como muitas vezes, nós às vezes não somos envolvidos com esse sentimento de dizer bem assim, não vai dar certo, porque eu tentei e não deu certo, então não vai dar mais certo. E Deus está dizendo, talvez não esteja dando certo do seu jeito, mas eu tenho um jeito maravilhoso que eu quero que você encontre. E quando você encontrar, você vai perceber como é possível aproveitar as graças, a graça e a bondade do Deus eterno. Mas tem um outro ensinamento, que eu creio que talvez Jesus Cristo possa nos ensinar, que eu creio que está aqui relatado, é que Jesus Cristo, logo que vê aqueles homens, ele contempla a fé daqueles homens. Vocês já perceberam isso? Ele chega e diz bem assim, olha, esses homens são pessoas de fé, eles tiveram fé, querido. Então Jesus Cristo viu naqueles homens fé, que quando eles se aproximassem de Cristo e levassem alguém até Cristo, o Senhor Jesus Cristo era capaz de fazer o milagre que tanto eles almejavam. Quando você se aproximar do Senhor Jesus Cristo com fé, as oportunidades que Deus te dá, você tem que crer que Deus pode fazer o milagre que tanto você almeja. Aquele homem jaz paralítico, de repente o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e contemplou a sua fé. Então eu creio que nós devemos lembrar dessas lições que Deus está tentando nos ensinar, se nós queremos aproveitar as oportunidades deste ano de 2012, à luz do texto que nós estamos acabando de ver. Mas tem um segundo olhar do Senhor Jesus Cristo, que eu queria também compartilhar com vocês. É que o Senhor Jesus Cristo, depois que ele olha para cima e vê aqueles homens, agora ele também olha para baixo e vê outros homens, mas também vê um homem agora que desceu até ele. E quando aquele homem desceu até o Senhor Jesus Cristo, ele olha para aquele homem e vê um corpo adoecido, uma alma desejosa da ajuda de Deus, ver um homem ali aleijado, desanimado, esmagado pela dor e pela culpa. É isso que registra o texto, porque as pessoas achavam que aquela situação era proveniente de um pecado, e às vezes, irmãos, nós somos invadidos por questões da vida, e quando alguma coisa não está dando certo, nós somos tão simplórios, e nós dizemos bem assim, na certa eu devo estar praticando algum pecado. Às vezes nós não temos nada, nenhuma culpa no cartório, mas parece que nós achamos que se nós nos punirmos, se nós nos penalizarmos, quem sabe Deus vai olhar para nós, vai se compadecer de nós. Mas não é assim que o texto nos enxerga, nos traz a visão. Ao contrário, diz a palavra que Jesus Cristo olha para aquele homem e vê um homem que ele estava com a alma doída, a alma precisando de ajuda, um corpo precisando de um toque poderoso de Deus, mas também um sentimento de culpa que ele carregava diante da própria cultura, da conjuntura onde ele estava inserido. Diz o texto, nesse verso de número 5, quando você pode observar, quando Jesus Cristo olha para ele, vendo a fé que eles tinham, Jesus olha e diz para aquele homem, perdoados estão os seus pecados. Filho, os seus pecados estão perdoados. A oportunidade que Deus está ali mostrando para aqueles homens, e eu queria muito que nós pudéssemos guardar no coração nessa noite, é o perdão de Deus. O maior milagre de Jesus aqui é o perdão do milagre, ou é o milagre do perdão. Porque aqui nós podemos ver que o perdão de Jesus Cristo, ele atende a algumas coisas da vida humana. Ele atende às necessidades. A maior necessidade que aquele homem tinha, Jesus Cristo foi primariamente e atingiu. Eu preciso resolver o problema primário da pessoa. E o problema maior dele era necessidade de perdão.
E perdão, irmãos, por favor, ele tem um preço alto, o custo foi muito alto. Ele também, esse perdão, ele vem de acordo e atende a nossa maior necessidade, que é a necessidade que nós temos de ter uma pacificação da nossa alma, onde a nossa alma se sente em paz com Deus, e nós podemos trafegar numa relação profunda com Ele, porque Deus já nos perdoou todos os pecados. Essa é a necessidade que todos nós estamos precisando, irmãos. 2012 é um ano de oportunidade para que as pessoas tenham uma vida de paz, mas não da paz dentro da visão global, como às vezes o meio de comunicação passa, mas uma paz onde a nossa alma se sente em paz na relação com um Deus Criador, se sente tranquila na relação com Ele, e pode conversar com Ele de manhã, de tarde, de noite, sem nós autopunirmos, nem alguém ficar apontando, dizendo, olha, alguma coisa acontece com você por causa disso ou aquilo, e de repente Jesus Cristo atinge a maior necessidade daquele homem, e o preço foi alto, era o sangue dele, que realmente ele poderia perdoar e purificar de todos os pecados, como hoje nós temos essa purificação do nossa alma, do nosso corpo, do nosso coração, através do preço que foi pago na cruz do Calvário. E o perdão não só faz isso, mas o perdão traz uma bênção, irmãos, tremenda, a bênção da salvação. Porque se nós entendermos isso, a oportunidade que Deus nos dá é exatamente isso, é a maior bênção de Deus para nós, é a salvação da nossa alma. E como nós às vezes não entendemos, corremos de um lado para outro, esperamos que alguém nos dê uma casa, nos dê um carro, nos dê uma moto, nos dê um bom emprego, nos dê uma harmonia na nossa família, mas nós não estamos buscando de Deus aquilo que é mais precioso, a maior bênção dele, que é a presença dele nos nossos corações, no coração da nossa família, no coração de todos aqueles que realmente precisam ter vida e vida eterna. Porque também o perdão, ele traz um resultado, e um resultado permanente. Porque quando Jesus Cristo nos perdoa, ele nos garante vida, e vida abundante. Ele viu aquele homem precisando de tudo isso aí. Primeiro, eu sei que você precisa do perdão. Quantas pessoas chegam até aqui, às vezes com pensamento, precisando de coisas, já arquitetaram, e se eu vou àquela igreja, naquela igreja eu tenho certeza que Deus vai fazer alguma coisa por mim, e no entanto é a oportunidade que Deus está te dando, de você chegar até aqui, e é envolvido por essa esfera da crença do Deus Todo-Poderoso, capaz de ver coisas duradouras acontecer na sua vida. Porque, querido, um carro, daqui a 3, 4 anos, talvez você precise comprar um outro. Um emprego, diante das questões, das ambiguidades hoje da vida, nós somos pessoas insatisfeitas. Às vezes nós temos um emprego e reclamamos, queremos sempre um outro melhor. Não é verdade, queridos? E parece que o brasileiro aprendeu um mal, que eu não sei com quem foi, na Bíblia não é. Acha que quanto menos trabalhar, melhor. A Bíblia não nos orienta tal coisa, mas nós devemos crer que Deus pode nos ajudar à medida que nós labutamos e as oportunidades, elas acontecem na nossa vida. Talvez hoje seja uma noite, um momento onde você possa ser envolvido pelo perdão de Deus. Quem sabe? Talvez você esteja precisando do perdão para que a sua alma seja pacificada. Talvez alguma coisa que você ao longo do tempo acalentou, agasalhou aí, ninguém sabe, mas de repente falta algo que você pensa que é uma cura de uma enfermidade, ou talvez um bom emprego, um bom salário. Quando menos espera, você esquece que o que você precisa é se sentir perdoado por Deus, porque quando Ele nos perdoa, Ele demonstra como Ele nos ama. Deixe-me pelo menos compartilhar um pouquinho mais à luz desse texto. Eu sei que vocês estão iniciando o ano, ninguém está cansado, amém, meu irmão? Não tem ninguém cansado aqui, e como ninguém está cansado, então vamos pensar
em outra oportunidade que talvez o Senhor Jesus Cristo queira nos orientar, para que nós possamos aproveitar bem esse ano de 2012. Jesus olha ao redor agora, e Ele vê os críticos, as pessoas que tinham vindo só para vigiá-lo. Você já se sentiu assim? Você já chegou num determinado ambiente, onde as pessoas, no lugar de virem para aproveitar o ambiente, de compartilhar alguma coisa, parece que está sempre te vigiando, parece que não tem o que fazer, parece que não tem sentido a sua existência, a não ser vigiar os outros, e isso traz um pesar tremendo, porque se você olhar demais para alguém, com o foco daquilo que você quer encontrar alguma coisa errada, você vai encontrar alguma coisa errada nessa pessoa. É só você dar uma lida no livro A Luneta Mágica, que provavelmente você vai aprender como se relacionar nessa vida dentro de um equilíbrio. Porque às vezes, irmãos, as pessoas entram até num ambiente desse, e a primeira preocupação deles é: eu vou ver o que é que vai acontecer de errado. Vamos ver teologicamente onde é que as coisas estão ou não estão de acordo, e às vezes nós esquecemos que o Espírito Santo de Deus está nos mostrando e cada vez mais tentando nos envolver dentro de uma crença sadia, onde o Deus encarnado, Ele é capaz de trazer para nós aquilo que nós tanto desejamos, desde que nós aprendamos que Ele é capaz de perdoar os nossos pecados, curar as nossas enfermidades, porque Ele tem poder para assim fazer. Então, se você quer aproveitar as oportunidades da vida, não tenha medo das críticas. Não tenha medo das críticas. Todas as vezes que eu penso em oportunidade, eu me lembro de Davi. Quando ele olhou para o gigante Golias, aquele homão grande, e talvez aqueles disseram: pronto, é o final de Davi, é o fim da vida dele. Eu creio que ele olhou para aquele homem e disse: essa cabeça eu não erro nem querendo, eu acerto na cabeça dele com essa funda e eu derrubo ele, porque o Senhor poderoso é comigo. Querido, para de ter medo de enfrentar as críticas, porque se você achar que para viver você precisa do aval ou do apoio, ou de que alguém diga sempre sim para você, você não vai para lugar nenhum. Porque nós temos a tendência de só contemplarmos aquilo que nos interessa. Então, se você quer aproveitar as oportunidades da vida, neste ano de 2012, não tenha medo das críticas. Confie em Deus. Viva para a glória de Deus, que eu garanto que Ele vai te abençoar. Mas eu creio também que quando Jesus Cristo, Ele olhou para aquelas pessoas, Ele viu algo que nós temos muita dificuldade de ver. Diz o texto que Jesus Cristo, Ele viu que o coração daqueles homens estavam pensando. E sabe o que eles estavam pensando? Os pensamentos deles eram hostis mesmo. Eles estavam dizendo e pensando consigo: nós temos que achar um jeito de emudecê-lo, nós temos que achar um jeito de calar esse homem, nós temos que achar um jeito de silenciá-lo. E às vezes, irmãos, por favor, se você tem medo de enfrentar a vida, fica dentro de casa. Querido, por favor, só um conselho: até uma ervilha pode realmente resolver a sua vida. Então é melhor você ir para a frente. Saia de dentro de casa. Saia de dentro de casa. Creia que Deus, Ele sabe e conhece o coração de todos que se aproximam de nós. E Deus, Ele vai te proteger, independentemente dos intentos malignos que muitos corações tentam contra a sua vida, contra a sua alma, contra os seus sonhos, contra os seus projetos, porque o nosso Deus é o Deus que sabe o que se passa no íntimo de cada um de nós, não só de vocês, mas também dos outros. Então, você quer aproveitar bem as oportunidades? Lembre que Deus,
Ele já está indo na sua frente. Deus já está indo na sua frente. Então creia que quando você estiver enfrentando os opositores, Deus disse: não se deixe amedrontar. Enfrente. Busque de Deus a força para continuar a sua caminhada nesse ano de 2012. Deixe-me encerrar esta mensagem desta noite, tentando olhar um pouco como Jesus Cristo também olhou e viu algumas coisas que estavam acontecendo, mas acima de tudo como ele enxergou um ser humano. Diz o texto que Jesus Cristo olhou para aquele homem e disse: toma a tua cama, toma o teu leito e vai para a tua casa. É incrível como Jesus Cristo, ele enxerga que aquele homem não só precisava do perdão dos pecados, que era a área basilar da necessidade humana, mas também aquele homem precisava ser mexido dentro de paradigmas que estavam estabelecidos há muito tempo na sua vida. E nesse contexto, onde Jesus Cristo encontra pessoas cada vez mais tentando inibi-lo, ele chega e, movido por uma graça e por um amor tão tremendo, sabia que aquele homem precisava de algo mais, algo além daquele ato de perdão de pecados, e disse: querido, o meu amor te alcança de uma forma tamanha, está dizendo que a graça que veio sobre você é tão grande que eu não tenho dificuldade nem de perdoar pecados, nem tampouco de curar. Se neste ano de 2012 eu ou você formos envolvidos por qualquer situação, qualquer dificuldade, qualquer circunstância, devamos aprender que o amor de Cristo, ele sempre nos constrange. Nada poderá nos separar do amor de Deus, que está na pessoa do próprio Cristo. Então, seja uma pessoa que aproveite essa oportunidade. Deus ama você e vai amar você eternamente. Deus ama você hoje e vai amar também no dia 31 de dezembro, lá no final do ano, porque Deus diz que nada poderá nos separar do amor dele. Então aquele homem, ele foi atingido pelo amor e pela graça de Deus. Quem sabe você nessa noite, cansado, desanimado, com dor na alma, com dor no corpo, no espírito, no coração, uma amargura, um sentimento horrendo de desesperança. Eu queria dizer para você: aproveita a oportunidade, se aproxima de Deus, porque o Senhor Deus, Ele é o Senhor do tempo, e não tem nada fora do tempo, porque Ele tem tudo sobre o seu controle, no devido tempo. E que nós, neste ano, neste novo ano, possamos aprender a oportunidade, trafegar confiando em Deus. Tenha a mente, o coração, a alma nos braços de Deus, e você possa lembrar que Deus, Ele está sempre desejoso para trazer a graça e o favor dEle para você, a cada momento da sua vida. Não perca isso de vista. Aproveite a oportunidade que neste ano que está iniciando, nós possamos agradecer a Deus. Deus, obrigado, porque se eu estou hoje aqui,
é porque tem alguma coisa que vai acontecer. E nesse ano, eu não quero perder nenhuma das oportunidades, porque o texto retrata isso. É nesse contexto, aonde Jesus Cristo pregava a palavra, aonde alguns tentavam inibi-lo, aonde outros blindavam para que mais ninguém se aproximasse. É nesse momento, nesse contexto extraordinário, que Jesus Cristo faz um grande milagre, um extraordinário milagre na vida de um homem. O milagre não só da cura, mas o milagre do perdão. Que Deus nos abençoe nesta noite. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus abençoe você nessa noite. Que Deus nos abençoe durante todo este ano. Diz para alguém que está do seu lado: olha, não perca as oportunidades da vida. Não perca as oportunidades da vida. Não queira ser enfatuado. Não viva esse ano, tá certo? Carregando um peso do ano passado. Deixa as coisas lá. Deixa para lá as coisas. Viva esse ano cheio da graça, cheio do amor de Deus. Procure enxergar as coisas com o olhar do Cristo. Enxerga as coisas com o olhar do Cristo. Que foi, querido? As montanhas estão altas? Que foi? O nosso Deus em Cristo Jesus, Ele pode aplanar isso aí, não se incomode não, querido. Está desajustado alguma coisa? Querido, o Deus poderoso é aquele que ajusta qualquer engrenagem. Que foi, querido? Você não está vendo, não tem perspectiva de vida. O Deus que nós cremos, Ele é o Deus do presente, Ele é o Deus do passado, mas é o Deus do futuro, do seu futuro, do nosso futuro, do futuro dessa igreja. Por isso que nós fomos chamados por Ele, para que Ele possa fazer aquilo que tantos necessitamos. Que neste novo ano, você diga: eu não vou perder oportunidade nenhuma. Não vou deixar passar batido nenhuma oportunidade. Porque se elas vierem a mim, é porque meu Deus, o meu Deus, Ele tem bênçãos maravilhosas para a minha vida. Vamos ficar em pé, vamos louvar ao Senhor. Vamos fazer essa oração enquanto cantamos.